Muito bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um de nós nesta manhã. Sei que estamos vivendo um momento diferente, né, devido a essa pandemia do coronavírus. E, diante disso, muitos hábitos, né, nós estamos revendo, seja ele de higiene, comportamento, e principalmente nesses dias desse afastamento social. Eu sei que muitos sofrem com essa situação, mas existe algo muito especial diante de tudo isso. É nós percebermos o quanto nós dependemos da comunhão com os nossos irmãos, de estarmos juntos, de perceber o valor que tem um abraço de um irmão e de uma irmã. E, com certeza, quando tudo isso passar, essas que parecem simples coisas terão muito mais valor para nós, inclusive a comunhão, o reunir da igreja, com certeza terá um valor muito maior para nós. E nesta manhã nós temos o privilégio de estarmos aqui juntos nesta live e de juntos também termos o compartilhamento da palavra do Senhor, porque eu sei que mais do que qualquer coisa nesse tempo de crise, o que nós precisamos é do nosso Senhor. É estarmos aos pés do nosso Senhor, olhando para o nosso Senhor e sabendo que Ele é o nosso Deus. Então, nesta manhã, nós estaremos meditando sobre o Salmo 91. E permita que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração, permita que ele possa, de uma maneira muito especial, conduzir você à plenitude desta palavra e que o Espírito Santo ele possa te encher do Senhor mesmo. E que, diante de todas essas coisas, tenhamos qualquer coisa, menos medo. Que nós não venhamos ter medo, mas possamos estarmos com fé no nosso Senhor. Saber que Ele é aquele que nos guarda e que debaixo das suas asas nós estamos seguros. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a uma breve palavra de oração e, logo em seguida, nós estaremos tendo um cântico de louvor ao nosso Senhor. Pai, no precioso nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Queremos te louvar porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos te louvar porque debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Queremos te louvar porque nós podemos confiar em ti, a nossa vida, a nossa família, todos os nossos irmãos, porque tu és aquele que nos guarda. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta hora, que possamos tocar a plenitude da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Ministra, Senhor, da tua palavra e da tua vida para nós nesta manhã. No precioso nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom dia a todos. Graças ao Senhor por esta manhã, por podermos estarmos juntos aqui, mesmo que sendo via online, mas que o Senhor nos ajude e que Ele venha ter todo o ganho no meio de nós. E eu gostaria de, neste momento, adorar o Senhor com a canção. Eu quero convidá-los para que, juntamente conosco, possamos adorar o Senhor. Santo, Santo, Deus poderoso, que era divino. Senhor, tu és santo, digno de glória, poder, majestade sejam a ti. Bendito seja teu nome para sempre. Tu és o
nosso Cordeiro assentado no trono, honra e glória pertencem a ti, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Santíssimo. Santo é o Senhor. Bom dia, meus amados irmãos. É com a graça de Deus que, mais uma vez, eu chego até vocês, tendo essa certeza que nosso querido Pai, Ele está nos dando uma oportunidade de poder desfrutar dele num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Eu quero deixar a todos uma palavra que eu já venho compartilhando em alguns vídeos sobre o Salmo 91. De maneira muito especial, Deus tem aberto esse canal aqui para nós e me dado o privilégio de meditar sobre este salmo de uma maneira muito especial. E eu peço a Deus que Ele nos ajude, peço a Deus que Ele possa ir adiante de nós e Ele falar de maneira muito especial ao nosso coração. Eu tenho certeza que esse é um momento que precisamos muito nos unir aos pés do Senhor e buscarmos discernimento na comunhão, na oração, para entender a que horas da noite nós estamos, a que horas nós estamos dentro do relógio profético de Deus. Então, meus amados, eu quero aqui te convidar a abrir sua Bíblia e nós lermos o Salmo 91, apenas o versículo 1, para a nossa meditação nessa hora. O texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aqui eu quero chamar a atenção para várias lições que nós temos nesse texto. Esse texto é tão importante, esse texto é tão maravilhoso, que ele contém para nós lições que nos traz uma edificação, um encorajamento, um fortalecimento, em especial nessa hora que nós estamos vivendo. De maneira surpreendente, Deus tem me dado o privilégio de ganhar algo neste salmo que eu quero compartilhar com você. Eu quero primeiro que você observe aqui algumas lições. A primeira lição, eu quero chamar a sua atenção para 4 palavras: habita, esconderijo, descanso e sombra. Nós temos que primeiro separar essas palavras para entendê-las, porque esse versículo primeiro é tão rico, ele é tão cheio de verdades, de ensinamentos, que parece, irmãos, e eu acredito que isso seja, de fato, um oceano de profundidades e de revelações, apenas nesse versículo primeiro. Então, chamo a sua atenção aqui para essas 4 palavras: habita, esconderijo, descanso e sombra. Primeiro, habita. Essa palavra fala do desejo que sempre Deus teve em seu coração. O desejo eterno de Deus, ao criar o homem, é que o homem tivesse um acesso irrestrito diante dele. Deus criou o homem para a comunhão. O propósito de Deus era que o jardim do Éden refletisse os céus. Este era o desejo de Deus, que o jardim do Éden refletisse os céus. O desejo de Deus era esse, era ser habitado pelo homem, era ser possuído numa comunhão de intimidade com o homem, à medida também que o homem o possuísse, e que o homem tivesse em Deus um lugar, que Deus pudesse habitar o homem.
Esta é a primeira lição que nós tiramos dessa palavra habita. A segunda palavra aqui, esconderijo. Essa palavra, no hebraico, ela fala de duas coisas de maneira particular: refúgio e lugar secreto. Essas 4 palavras que eu citei, elas têm uma profunda sombra, elas se autoconectam, elas se figuram na revelação e na aplicação. Então, aqui a palavra esconderijo, refúgio, lugar secreto. Nós podemos aqui ler 2 textos. O primeiro está no Salmo 17, o versículo 8, que diz: guarda-me como a menina dos olhos. Agora, olha essa frase: esconde-me à sombra das tuas asas. Esta palavra sombra aqui, no hebraico, ela corresponde à palavra esconderijo. Esconde-me no esconderijo das tuas asas. E outro texto que eu quero adicionar aqui é Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Quando diz: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esconde-me no esconderijo das tuas asas. Você percebe a harmonia que existe nesses 2 textos? Salmo 17, 8, Colossenses 3, 3, com a palavra esconderijo. A terceira palavra deste versículo primeiro é descansa. Descanso aqui é sinônimo de confiar, é sinônimo de ter paz. Que maravilha tudo isso. Descansa. Aquele que habita, aquele que tem o acesso irrestrito a Deus, e nós temos, está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Nós podemos adentrar no vivo e novo, pelo vivo e novo caminho que Cristo nos abriu pelo seu sangue. Nós temos hoje. O véu foi rasgado. Quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está dizendo isso no Novo Testamento. Ele está tocando essa verdade que veio por meio de Cristo. Quando a palavra viva se encarnou. E hoje nós podemos tocar por essa palavra viva que inspirou os apóstolos a escrever isso para nós, irmãos. Então nós podemos tocar de maneira irrestrita, nós podemos chegar a Deus. Ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso refúgio, ele é o lugar secreto. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele nos esconde debaixo das suas asas. E aqui nós podemos confiar. Nós podemos ter paz. Podemos ter paz, podemos confiar. Olha o que está acontecendo à nossa volta. Olha a ansiedade das pessoas. Olha o desespero das pessoas. O que elas estão vivendo, o que elas estão passando. Porém, eu e você, podemos agora, em Cristo Jesus, proclamar essas verdades em adoração, em gratidão, em fé. Só podemos habitar nesse esconderijo, só podemos participar dessa realidade se tudo aquilo que nós temos de Deus é uma realidade, é uma vida de compromisso, é uma vida de relacionamento, é uma vida de intimidade. Meus amados irmãos, que nós possamos, nesse exato momento, apropriar dessas verdades em oração, em adoração, em gratidão, em comunhão diante de Deus. E a última palavra aqui, sombra. No Salmo 57, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Que texto maravilhoso. Que texto que se adequa com a nossa realidade contextual agora, irmãos. A sombra das tuas asas. Vamos para a segunda lição, porque são tantas riquezas nesse versículo. Eu quero que você observe agora 2 frases: esconderijo do Altíssimo e a sombra
do Onipotente. Essas duas frases, elas também, de maneira extraordinária, estão intimamente ligadas. O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, elas estão intimamente ligadas. O esconderijo nos leva à sombra, a um lugar de paz e de confiança em Deus. Aqui eu quero ler dois textos, que se encontram em Filipenses, capítulo 4, e os versículos 6 e 7. Esses textos dizem assim, esses dois versículos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus amados, aqui nesses textos, temos um quadro muito apropriado para nós refletirmos sobre o tempo que estamos vivendo. Duas frases. O esconderijo do Altíssimo é a sombra do Onipotente. O esconderijo nos leva à sombra. É aqui nesse esconderijo que nós vamos desfrutar dessa sombra do Onipotente. Os textos de Filipenses 4 diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Em tudo, seja conhecida diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, com adoração, com louvor. Que coisa extraordinária nós temos aqui. Porque este é o momento em que muitos estão se debatendo, em que muitos estão angustiados, em que muitas pessoas estão perdendo a perspectiva na esperança. Esperança em quê? Onde as pessoas estão em um turbilhão de questionamentos. Meus irmãos, nós sabemos que, de alguma forma, Deus colocou o dedo na história atual da humanidade, porque Deus, há 2000 anos, ele vem nos advertindo. Nós não estamos caminhando às cegas, não estivemos. Durante todo o tempo, Deus esteve falando a nós, ele esteve nos alertando, ele esteve nos alimentando, ele esteve nos dando sua palavra, ele esteve falando com a sua igreja nesse tempo. Em muitas e muitas ocasiões, Deus abriu os céus, nos deu sua palavra, para que pudéssemos, irmãos, pudéssemos viver essa hora. Então é o momento de vivermos com as nossas cabeças erguidas. É o momento de nós olharmos para o alto e nos alegrarmos. Porque, do contrário, não iremos encontrar essa paz em Deus e andaremos ansiosos. Viveremos como o mundo está vivendo agora. Nós entraremos nesse turbilhão de questionamentos sem respostas. Nós iremos participar desse mundo de ansiedade que as pessoas estão vivendo. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que muitas coisas irão acontecer. Algumas pessoas me perguntam, Luiz, qual é essa trombeta que está tocando? Eu não tenho nada a dizer sobre trombeta e não quero aqui me atrever a dizer que é alguma trombeta. O que eu quero entender é a que horas estamos da noite e saber que, de alguma forma, Deus permitiu isso, porque Deus quer dar uma oportunidade para esse mundo e também para a sua igreja. Se nós não aprendermos isso, irmãos, nós andaremos a ermo, sem direção alguma. Nós precisamos entender que, de alguma forma, Deus está nos mostrando algo. Deus está nos mostrando algo, a urgência das coisas. Como é urgente hoje nós entendermos o plano e o propósito de Deus. Como é urgente agora nós compreendermos a escatologia bíblica no que concerne à volta do nosso Senhor. Esse é o evento principal. É concentrar o nosso coração na expectativa da volta dele. Porque o que se percebe é que o relógio de Deus acelerou. Então nós não podemos ficar aqui fazendo muitas perguntas. Nós só temos que fazer uma pergunta: a que hora o Senhor vai chegar? E temos que preparar nossa vida, irmãos. Porque nós podemos passar essa onda que estamos vivendo agora. Mas terão outras ondas. E dentro dessas ondas,
que muitas coisas vão acontecer. E dentro disso, e em todas essas coisas, nós temos que olhar que é o Senhor do seu trono que governa. Se nós não aprendemos a ter um olhar devocional, uma mente devocional, um sentimento totalmente devocional, nós iremos andar ansiosos. A ansiedade nos governará e perderemos a paz de Deus. Nosso coração, nosso entendimento não será guardado. Nossa mente não será guardada. Quando você lê essa frase, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, no contexto de Filipenses 4, 6 e 7, o propósito de Deus em nos guardar debaixo da sombra das suas asas, nesse esconderijo do Altíssimo, é nos livrar da ansiedade que tomou conta do mundo. É que nessa sombra do Onipotente sejam conhecidas as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa adoração. E sabe qual vai ser o resultado das nossas orações, petições, súplicas e louvores diante de Deus? Nós seremos tomados da paz de Deus. Paz de Deus. Não é a paz com Ele. A paz com Ele nos foi dada na justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui não é paz com Deus. Aqui é a paz de Deus. A paz que é Ele. Ele é a nossa paz. Como está em Efésios 2. Ele é Ele. É a paz de habitar nele. É a paz que advém da nossa comunhão com Ele. Deixe-me ir para a terceira lição. Nesta terceira lição, eu quero que você observe os dois nomes pelos quais Deus se apresenta nesse versículo 1 do Salmo 91. Versículo 1 aqui. Altíssimo e onipotente. Você já meditou sobre esses dois nomes de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você vê que o salmista coloca dois nomes de Deus. Deus era conhecido por mais de 70 nomes. E aqui estão dois deles. Altíssimo é a palavra hebraica Elion, o mais exaltado, o mais alto de todos. Agora você vê que esse mais alto, mais exaltado, é o lugar que nós habitamos. Nós habitamos no exaltado. Nós habitamos no mais elevado. Nós habitamos naquele que está acima de tudo e acima de todos. Irmãos e irmãs, isso precisa renovar a nossa fé. Isso precisa renovar a nossa visão celestial. Isso precisa promover dentro de nós uma contemplação que nos leve aos pés do Senhor. Essa contemplação dele, ele é o mais alto, é nele que nós habitamos. É nele que nós estamos. Ele não é um Deus apenas transcendente, ele é o Deus imanente. Ele é o Deus que sempre anelou ter essa comunhão restrita com o homem. Se ele nos deu o melhor dele, seu próprio Filho, seu Espírito, não nos dará nele todas as coisas? Não nos dará ele mesmo a nós? Essa é a grande mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem que você começa a estudá-la desde Gênesis e vai até Apocalipse. Deus se dando ao homem, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, Deus colocando o homem no jardim do Éden. E por quê? Porque Deus queria que o homem tivesse com ele comunhão, acesso irrestrito. Esse salmo proclama isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é o lugar da nossa habitação. Esse Deus, ele é onipotente, aqui me perdoe, onipotente, é El Shaddai. El Shaddai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Onipotente, El Shaddai. Único em poder. Significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente. Esta é a nossa sombra. O sinônimo da nossa sombra aqui é esse onipotente. O sinônimo do habita é o Altíssimo. Eu quero que você entenda isso.
Sabe qual é o sinônimo da palavra habita nesse versículo 1 do Salmo 91? Altíssimo. Da mesma forma, o sinônimo de sombra nesse versículo 1 é onipotente. A nossa habitação é o Altíssimo, a nossa sombra é o onipotente. Meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ajude a agarrar com todas as nossas forças as verdades que essas palavras comunicam para nós. Que o Espírito Santo nos ajude a experimentar isso de uma maneira muito profunda no nosso interior, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos exatamente, não apenas nessa hora, mas para todas as horas, para todos os momentos que nós viveremos até a volta do Senhor. Porque tudo isso é apenas um começo, irmãos, não é o fim. Dias piores virão. E nós precisamos aprender muitas lições aqui. Eu quero que você vá comigo agora para mais uma lição. Uma lição que nos ajuda a entender o que significa esse habitar em Deus. Porque Deus, a Bíblia nos mostra ele como uma casa. Eu quero tomar liberdade aqui, abrir um parêntese, para inserir um texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 1 a 3 e o versículo 23. Porque esses textos aqui do Evangelho de João, capítulo 14, eles se enquadram perfeitamente aqui, no contexto do Salmo de número 91. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Versículo 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Observe cuidadosamente que nesses textos existem muitos pontos recheados de estupendas revelações. Quando você vai examinando, um dos pontos que você precisa considerar é o que está relacionado ao contexto. No capítulo 13, o versículo 21, diz assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós vai me trair. Isso está no versículo 21 do capítulo 13. Estou apenas te ajudando a construir o contexto destas palavras do capítulo 14. Então Jesus disse isso. Ele se angustiou em espírito e disse: em verdade vos digo que um dentre vós vai me trair. Aqui nós vemos uma declaração muito importante, porque ela vai abrir para nós o entendimento desses versículos 1 a 3 de João 14. O vocábulo usado por João para descrever essa manifestação de angústia do Senhor, a tradução do termo que está no grego, significa estar comovido internamente, sentir-se inquieto e impaciente por algo que está por acontecer. Então, meus irmãos e irmãs, a partir deste texto, vamos olhando atenciosamente para outros vocábulos do versículo 13, que nos mostrarão pano de fundo para compreendermos melhor esse capítulo 14. Eu não vou poder fazer isso, mas eu vou mostrar apenas mais uma parte deste contexto. É o versículo 36, aqui do capítulo 13. A parte B, quando diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Aqui você vai ver que estas palavras inquietaram os discípulos. Porém, em sua onisciência, o nosso Senhor viu a angústia invadir o coração deles. Então, portanto, irmãos, é interessante você notar que foi dentro deste contexto, quando Jesus falou que um dentre eles iria traí-lo, e que para onde ele iria, os discípulos não poderiam acompanhá-lo naquela hora. Então, ele percebeu a angústia. Aí ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Aí você vai perceber que esta palavra turbe, ou a
constituição da frase não se turbe é o mesmo termo grego que João usou para descrever a angústia do Senhor. O que significa que eles também se sentiram inquietos, tristes, angustiados por algo que iria acontecer. Aí o Senhor disse para eles: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui temos um ponto muito importante. Esta é uma declaração apropriada para um ambiente como esse que nós estamos vivendo. A fé em Deus nos livra, irmãos, de um coração angustiante e inseguro. O que perturbava os discípulos eram as palavras do nosso Senhor, de que ele iria para um lugar e eles não poderiam ir naquele momento. A possibilidade daquela separação os deixou perturbados, angustiados, aflitos. Outro ponto que devemos notar aqui, do versículo 2, onde diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Veja que interessante é isso, porque isso deve nos impressionar. Nosso Senhor Jesus, ele fala sobre esse grandioso assunto como que uma resposta àqueles corações inseguros e angustiados. Não há nada que seja mais revigorante, arrebatador, confortante do que ter essa visão da casa do Pai, como ter a visão de que Deus é a nossa morada, de que o Altíssimo é o lugar da nossa habitação. Essa palavra Altíssimo, irmãos, aqui no Salmo 91, ou Elion, ocorre em 2 salmos de maneira muito especial. Eu quero citar o Salmo 89, versículo 27. Diz assim: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Sabe por que eu busquei nesse Salmo 89, 27? Porque essa frase, o mais elevado entre os reis da terra, é a palavra Elion. É a tradução da palavra Elion. É o mais elevado entre os reis da terra. Então você imagina, que tradução linda. Vou buscar no outro salmo a tradução dessa palavra Elion. O Salmo 97 e o versículo 9. Diz: pois tu, Senhor, és o Altíssimo, sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Essa frase, sobremodo elevado. Essa frase é a definição de Elion. O lugar que nós habitamos é o lugar mais elevado em termos de posição e em termos de lugar. Este é o lugar da nossa habitação. Não há quem nessa terra seja mais elevado do que isso, em termos de posição. Não há lugar que esteja acima ou sobreponha este lugar, porque ele é o lugar mais elevado. E esse lugar é o nosso Deus, ele é o lugar da nossa habitação, o lugar sobremodo elevado. E é o chamado suficiente, que é a nossa sombra. Só existe um texto que está no Salmo 68, versículo 14, que diz: quando Todo-Poderoso ali dispersa os reis. É o único lugar onde ocorre El Shaddai no livro de Salmos. Mas deixe-me dizer alguma coisa para você. Quando você estuda o Altíssimo nos Salmos, são 22 ocorrências. Altíssimo, 22 ocorrências. E quando você estuda El Shaddai, é apenas uma ocorrência. Uma ocorrência. Mas deixa essa palavra. Deixe-me voltar novamente a elas. Altíssimo. Vamos ver o Altíssimo como a nossa morada. Vamos ver Deus, o que os salmos falam de Deus como a nossa morada. Eu vou citar 2 salmos apenas. São 22 ocorrências. Eu vou citar 2. Salmo 46, versículo 4. Diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Está vendo aí? O santuário das moradas do Altíssimo.
esse santuário das moradas do Altíssimo é o lugar da nossa habitação em Deus, porque Deus é um santuário habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito. E é neste lugar onde o Espírito e o Filho habitaram eternamente, é um lugar onde eu e você podemos entrar e habitar e oferecer nossas orações, as nossas súplicas, as nossas ações de graças, o nosso louvor. No próprio Salmo 91, no versículo 9, diz assim: Os dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste, olha que frase linda, fizeste do Altíssimo a tua morada. Fizestes. Irmãos, nós temos que agarrar esta frase do versículo 9 do Salmo 91. Nós temos que fazer, porque é nosso. Olha o que Hebreus diz para nós. Deixe-me citar 2 textos de Hebreus, só para ilustrar a riqueza dessa frase, fizeste do Altíssimo a tua morada. E esta outra do versículo 4 do Salmo 46, santuário das moradas do Altíssimo. O que implica esses versos em termos de realidade espiritual no Novo Testamento, na experiência? Então vamos aqui para 2 textos. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, agarre essa palavra, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E agora, Hebreus 10:19, um texto que eu já vinha lendo aqui com vocês. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. As expressões confiadamente e intrepidez é o mesmo vocábulo no texto grego original. Traz a ideia de uma confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança. Está vendo? Fizeste do Altíssimo a tua morada. Agora, a palavra onipotente, a sombra do onipotente. Vamos entender essa sombra, vamos entender a relação dessa sombra com o onipotente. A primeira ocorrência da palavra onipotente na Bíblia está em Gênesis capítulo 17 e o versículo 1, quando diz: Atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa frase, Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o onipotente, aqui do Salmo 91, versículo 1. Quando foi que isso ocorreu? Nós sabemos. Quando Abraão procurou misturar a sua fé com a carne. Quando Abraão confiou em si mesmo. Quando ele entrou numa batalha sem Deus. Quando ele passou a andar nos seus próprios caminhos. Ele fracassou. Ele gerou aquilo que Deus não queria que ele gerasse. Quando Abraão seguiu a sua própria vontade, agora fracassou. E nesse momento de total fracasso, de misturar fé com carne, de confiar em si mesmo, Deus não o abandonou. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para isso com reverência. Deus não te abandona. Se você tem andado errante, se você tem confiado em si mesmo, se você tem vivido para si mesmo, se você tem vivido para o seu prazer, nesta hora, Deus está nos dando a oportunidade de arrepender até da maneira vergonhosa como nós temos nos arrependido. Deus quer que nós tenhamos um arrependimento total. Se você quer experimentar a sombra do Onipotente, olhe para esse texto de Gênesis 17, o seu contexto, no capítulo 13, que vai até o capítulo 16 de Gênesis. Toda a história do contexto começa aí, Gênesis 13 até o 16. E quando você chega no 17, você vai ver esse El Shaddai se apresentar para Abraão e diz: anda na minha presença e seja um homem maduro. Esta é a sombra do Onipotente que nós somos convidados a experimentar. Esse El Shaddai. Devemos descansar, porque ele é o El Shaddai.
Confiados na nossa força, fracassaremos. Se andarmos em nossos próprios caminhos, fracassaremos. Nós não somos autossuficientes. Deus, e só Deus, ele é autossuficiente. Ele que é a nossa suficiência. Se você estuda este nome de Deus, El Shaddai, no Velho Testamento, ele ocorre 48 vezes. Há um segredo nisso. Há um segredo surpreendente. Dessas 48 vezes que este El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Deus ocorre no Velho Testamento, 31 vezes só no livro de Jó. Isso não é curioso, irmãos? Isso deve assombrar o nosso coração. Porque aqui está, mais uma vez, uma das extraordinárias provas da inspiração da Bíblia. Como o Espírito Santo é delicado nessas coisas. Ele reservou de 48 vezes em que ocorre a palavra El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, 31 vezes no livro de Jó. E por quê, irmãos? Eu não preciso te responder isso, já está evidente. O que você aprendeu sobre o que significa o El Shaddai, no versículo 1 do Salmo 91. O El Shaddai é a nossa sombra. Porque essa palavra tem que ser sinônimo na experiência para nós. O El Shaddai é a nossa sombra. 31 vezes só no livro de Jó. O Espírito Santo reservou a maior ocorrência desta palavra dentro de uma experiência, onde um homem perdeu sua saúde, perdeu seus recursos, perdeu sua família, apenas sua esposa ficou com ele. Ele se encontrava em completo opróbrio. Foi aí, na experiência de Jó. Esse homem que estava num terrível e profundo cativeiro. Quando você lê o livro de Jó, você percebe uma grande confusão na sua mente, um turbilhão de acontecimentos sobre sua vida. A ideia, para quem não conhece toda a história, é que existe do outro lado um Deus implacável, um Deus que não ama, um Deus que não cuida, um Deus que não se importa. Porém, o Espírito Santo, ele quer mostrar para nós que o El Shaddai, se teve uma experiência, se teve um homem que teve uma experiência com este El Shaddai, e se teve um lugar que ele manifestou a sua presença de maneira extraordinária, foi na experiência de Jó. Posso dizer assim, nenhum outro personagem da Bíblia, no Antigo Testamento, pode experimentar mais do El Shaddai do que Jó. Quando Jó, ele teve os seus olhos abertos por aquele amigo chamado Eliú. Ele entra no capítulo 32 do livro de Jó. Ele vai virar Jó do lado dos avessos. Ele vai virar Jó de ponta cabeça. Ele vai esquadrinhar todo o coração de Jó. Quando Eliú termina de falar, Deus fala. E quando Deus fala, Jó cala. E aí Jó vai entender que Deus esteve presente em todo o tempo na vida dele. E quem é esse Deus? É o El Shaddai. Essa particularidade de Deus, porque os nomes de Deus falam das suas particularidades ativas, das suas ações, das suas manifestações. E Deus se manifestou como El Shaddai de maneira singular para Jó. Nenhum outro homem no Velho Testamento pôde experimentar El Shaddai de maneira tão profunda como Jó experimentou. Ah, meus irmãos, esta é a mensagem de Deus para nós aqui neste Salmo 91. Esta é a mensagem que Deus está trazendo para mim e para você. Esta é a mensagem que nós precisamos aprender nesta hora. Que o El Shaddai, o Onipotente, o Altíssimo, é o lugar da nossa habitação, é o lugar do nosso descanso, é o lugar da nossa paz. Que Deus te abençoe, que Ele fale ao teu coração. Eu quero orar por você. Quero pedir ao Senhor, esse Onipotente, esse Altíssimo, que Ele te revele mais dele mesmo nesta hora, para que a tua fé não entre em confusão, para que você não se desespere, para que você não entre na onda do mundo, na onda de ficar mandando mensagens absurdas, informações a todo tempo. Quantos irmãos estão
perdidos nisso. Passam o dia todo atrás de informações, atrás de vídeos, e espalham isso. Espalhe Deus, espalhe a palavra de Deus. Porque se você entrar nessa onda, eu sinto muito em te dizer, você não vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Você vai estar buscando a solução naquilo que o governo pode te dar. Você está buscando solução na sua própria força, como fez Abraão. Você vai andar na confusão dos seus pensamentos, como aconteceu com Jó. Mas Deus quer se revelar a você, como Altíssimo e como Onipotente. Nessa revelação, Ele quer te levar a habitá-lo, a estar debaixo das suas sombras. Fazer dele a sua sombra, o El Shaddai, o Deus todo-suficiente. O Deus que se manifesta na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que você se encontra sem saída. Irmãos e irmãs, se Deus não é isso para nós, se a palavra de Deus, ela não tem toda essa força, não tem nada de vida, então nós estamos perdendo o nosso tempo. Porém, eu creio o contrário. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa como Deus é poderoso. É uma palavra do Onipotente. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus e Ele está no trono. É Ele quem governa. Então é hora de você se relacionar com Ele de maneira mais íntima, de maneira mais profunda. Abra a sua Bíblia novamente e você vai ler esse salmo diferente. Você vai ler esse texto diferente. Você vai ver camadas e mais camadas de profundidades, só nesse versículo primeiro. Quantas coisas estão aí diante dos nossos olhos? E Deus nos convida a entrar para dentro do Salmo 91. E só aqui, no versículo 1, você vai poder mergulhar em profundas verdades, em lições tão grandiosas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, que alegria é para nós saber que somos o teu povo. Aqueles que o Senhor comprou com o teu sangue, o sangue do teu Filho lá na cruz. Que alegria é para nós levantar a nossa voz e dizer que nós temos acesso irrestrito para habitar em Ti nesta hora. Tu sempre fostes o lugar da nossa habitação. Tu és a nossa sombra. Nos ajude. Nossa fé é tão pequena. A nossa mente é tão vacilante. Nos ajude a desfrutar do poder da Tua sombra, dos Teus cuidados, do Teu descanso, da Tua paz nessa hora. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém.